Bom pessoal, vamos aqui ao nosso curso Arduino, mais uma aula. Eu sou o professor Paulo José de Souza Júnior, tá? Vamos lá. Vamos aqui continuar nos nossos exemplos práticos, né? Sempre destacando a lógica do funcionamento do microcontrolador, né? Eu sempre faço essa explicação porque muitas pessoas pegam alguns vídeos, né, para algumas soluções separadas. Então isso aqui, pelo menos esse recado do entendimento de como funciona o microcontrolador é muito importante, né? Esse aqui é um exemplo do Arduino, né? Ele tem os 5 principais dispositivos dele são a fonte de energia, que pode ser por esse aqui cabo USB, né? E esse aqui por uma bateria, né? Por uma fonte de 9 volts. Isso aqui faz com que ele possa alimentar, vir para o alimentador de energia e alimentar os dispositivos que a gente vai conectar, né? Através de um fio de 5 volts ou de GND, né? Tá certo? E esses dispositivos são os atuadores, que são os, né, que normalmente recebem informação que o Arduino manda ele atuar, e os sensores que enviam informações para o Arduino, né, tomar decisões, né, e gerenciar. Então os atuadores eles têm dupla direção, né? Eles recebem informação e enviam para o controlador, e o atuador podem ter dupla direção, podem ter, mas na maioria das vezes recebem informações para atuarem, certo? Então, e temos aqui o funcionamento dele, que é um loop, né? Ele fica o tempo todo, né? O processador fica, esse processador aqui, ele fica lendo as portas para saber se ele tem que mandar sinal ou está recebendo sinal para processar. Ele é composto pela unidade de aritmética e lógica e unidade de controle. E as suas memórias guardam os programas que vão gerenciar essas informações que ficam aqui ó, no loop, ó, indo e voltando, né? Ele fica lendo as portas, tá bom? Então vamos lá. Qual é o nosso projeto, os elementos de hardware do nosso projeto? Nós vamos ter uma bateria, né? Alcalino de 9 volts, nós vamos ter uma chave de gangorra, uma chavezinha aqui, um clipe de bateria para conectar, né? Aqui o clipe para conectar, tá certo? Nossa placa Arduino, nosso que vai nos enviar, né, informações, né? Um atuador, né? Nosso atuador aqui, nosso MP3, né? Que é um atuador, tá? Que o Arduino manda ele funcionar, né? Tá certo? Nós vamos ter os resistores, né? Vamos ter um alto-falantezinho, né? Nossa protoboard, um sensor de umidade de solo, um sensor de distância, né? Distância, a nossa memóriazinha que a gente precisa colocar no MP3, né? E nossos jumpers, tá certo? Para poder conectar esses dispositivos. E aqui nós vimos para nossas conexões. Como é que é nossas conexões? Nossas conexões é o seguinte: ela tem o nosso Arduino aqui, né? Normalmente ligado ou pelo USB para inicialmente alimentar o programa, e depois vai estar conectado a essa bateria aqui, ó, que vai ligar e desligar o dispositivo, tá certo? Bom, esse Arduino ele vai estar conectado por duas portas, a porta 10 e 11 vai estar no nosso MP3, né, no nosso MP3, tá certo? E nós vamos ter aqui também uma porta também a porta 4, 5 para o nosso sensor de distância, tá certo? E agora para o nosso sensor de umidade, a porta analógica A0. E a protoboard vai ser alimentada pelo GND, nessa linha aqui, e pelo 5 volts, tá? Certo? Então daqui do MP3 sai 2 fios, né, 2 conexões para o alto-falante. Tá bom? Então essa é o nosso projeto de conexão, né, da nossa aplicação no Arduino. Tá bom? Então pessoal, antes de a gente vir para explicar o código, tá? Eu vou só fazer uma apresentação rápida da aplicação, né, desses dispositivos, tá certo? Bom pessoal, aqui eu vou apresentar um projeto do Arduino que seria um dispositivo para interagir com a planta e interagir com o deficiente visual. Então aqui nós temos
o nosso projeto do Arduino para planta, né, para interagir com deficiente visual. Nós temos aqui a placa Arduino Uno, conectada a um dispositivo MP3, onde nós temos armazenados os áudios, tá? Esses áudios eles saem aqui nesse alto-falantezinho, tá? E essas mensagens são startadas por esse sensor de distância, onde o deficiente visual ele vai de manhã, de tarde, de noite, ele vai ter contato com a planta, né? Então, na verdade, esse projeto induz o deficiente visual a ter contato com a planta. E aí, essa plantinha é como se ela falasse, ela vai dar a informação se está a umidade alta, baixa ou média, para ele decidir colocar água, né? Nós abdicamos de colocar o dispositivo de colocar água para poder exatamente permitir com que o deficiente visual interaja com a planta, né? Na verdade, a gente não está automatizando toda a irrigação da planta, a gente está apenas criando uma interface, uma comunicação da planta com o deficiente visual. Então, por exemplo, vamos ligar aqui na bateria de 9 volts, né? Vamos ligar. E aí, por exemplo, está ligado, né? E aí a pessoa, o deficiente visual vem aqui, ele entra em contato com a planta, né? Toca na planta. Sua planta está com nível de umidade alto. Então ele está aqui num nível de umidade alta. Eu vou tirar aqui o sensor de umidade, né? Vou colocar aqui numa parte aqui mais seca que tem aqui, por exemplo. E vou interagir aqui agora. Ele chega de manhã, né? E vai aqui interagir com... Sua planta está com nível de umidade baixo. Então, antes da gente ir para o projeto, para todo o projeto, o código completo da plantinha, vamos primeiro, no passo a passo, fazer as coisas que são, né, para poder a gente conseguir fazer esse projeto e funcionar inteiro. Então, vamos começar primeiro com a conexão do MP3, tá? Que é o mais complicadinho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que montar, fazer essas conexões. A gente tem que jogar nessas linhas aqui uma linha GND e uma linha 5 volts. Essa linha você vai ligar no primeiro pino aqui, ó, quando a gente coloca essa placa aqui na protoboard, a gente vai no primeiro pino aqui, ó, nesse VCC aqui, ó, tá vendo? A gente vai ligar aqui, ó, 5 volts no VCC, tá? E esse aqui, ó, esse daqui no GND aqui, certo? Então, primeira parte, ligou isso aqui. Segundo, parte do alto-falante, a gente vai ligar um ponto nesse daqui e outro aqui, tá? Nesse daqui. Então entre esses dois, do lado do GND, a gente vai ter 2 pontos para o alto-falantezinho. Agora, fica faltando então um outro ponto aqui para transmissão, né? Que é o TX, ó, vai para o 10. E o segundo, aqui tem que ter um resistor, que é aquele resistor, né? Aquele resistor que está ali. E esse resistor a gente vai ligar na 11. Bom, então aqui no código nós temos que chamar a biblioteca serial, software serial.h, tá certo? Que vai encaminhar para os pinos 10 e 11, para as portas digitais aqui, ó, tá vendo? E o DF Robot DF Player Mini, que é o sensor de MP3. Não, sensor não, o atuador MP3, tá? É o atuador. Certo? Então, ele vai essa biblioteca, então a gente tem que declarar o uso daqui, tá bom? Aqui também. Então vamos lá, para o setup. O que o setup faz? Inicializa a serial que vai às portas, né? Na verdade, as portas aqui diretamente, e manda dar begin nessa serial aqui, ó. Begin naquelas 2 portas. E aí o que ele faz? Ele dá um tempo de 500 milissegundos para poder inicializar, joga no máximo do volume, que é 30, tá? E deixa com a equalização normal. A gente pode depois trabalhar equalizações e tudo, tá bom? O MP3 ele tem muito outras funcionalidades, tá bom? Que a gente pode pesquisar. E aí o que o looping vai fazer? Eu vou pedir para ele pegar a primeira musiquinha. Como é que a gente vai colocar essa primeira musiquinha?
nós temos que gravar esses MP3 na memóriazinha, tá? Na memória. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que incluir aqui, né, no atuador aqui do MP3 essa memóriazinha e gravar nela. Não precisa ser de 64 gigabits não, pode ser de 8 gigabits, o tamanho que vocês quiserem, quantas músicas vocês quiserem, tá? É copiar nessa memóriazinha, tá? Você já compra o cartãozinho de memória, tá? Então vamos lá, vamos testar agora, né? Vamos conectar, né? Conectar, vamos carregar. E vamos ver o funcionamento daqui, tá? Sua planta está com nível de umidade baixo. Tá vendo? Sua planta está Tá em com looping. nível de umidade baixo. Ok? Sua planta está com nível de umidade. Bom, feito então essa conexão, né? Vamos agora voltar e vamos colocar os outros sensores, né? Colocar o sensor de umidade e o sensor de distância, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo sensor de distância, que é ele que ele vai determinar quando vai tocar a musiquinha, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos agora trabalhar então com o sensor de distância. Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que colocar a biblioteca Ultrasonic, definir as portas, né, de eco e trigger, né? Chamar o Ultrasonic aqui, criar uma variável distância e jogar nessa variável distância, fazer uma leitura em centímetros do sensor, e dentro do looping, se for menor que 30 centímetros, eu vou tocar a música. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vou colocar essa biblioteca aqui. Vou agora colocar essas duas constantes e essa variável e a chamada da função ultrasonic. Né? Vou colocar aqui, ó. Certo? Eu vou aqui, ó, fazer essas duas leituras aqui no looping. Certo? Fazer aqui, ó. Eu só vou tocar se a distância for menor que 30 centímetros, certo? Então, salvei, vou compilar. Compilou sem erro. Então vamos lá, vamos conferir então, vamos reproduzir essas conexões, né? Lembrando que ele tem, ó, uma VCC e outra GND, né, que vai ligar nessas linhas, e duas, uma porta 4 e 5, tá? O sensor. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos carregar. Carregou, ó. Não tá tocando a música. Vou aproximar a mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, o sensor de distância está funcionando. O próximo passo é colocar o sensor de umidade. Então vamos lá, vamos colocar então os comandos, né, dentro do código para poder funcionar o sensor de umidade. Primeira coisa que tem que colocar aqui, ele não precisa de biblioteca, ele vai ler uma porta analógica, tá certo? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar as duas variáveis aqui. A variável que vai guardar o valor analógico e o pino analógico, que é o A0, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai dentro do while, ele vai ler, né? Além da distância, ele vai ler o valor analógico, né? Então a gente vai colocar aqui.
colocar aqui. Colocamos o valor analógico, né? E agora a gente vai fazer o que? Não é só a distância, a gente vai ter que usar a distância e dentro da distância, se tiver na distância, a gente vai calcular o valor de umidade. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos, né, fazer isso. Ó. Dentro da distância a gente vai testar se está entre... A gente cria 3 níveis, até 1025, né, os níveis, tá? E vamos colocar isso aqui, ó. Colocar esse bloco aqui. Tá? Que é isso, ó. Ele vai testar se menor que 30 segundos, agora ele vai tentar se valor analógico maior que 0 e valor analógico menor que 400, ele vai dar a mensagem que tem pouca umidade, senão ele vai dizer que é médio entre 400 e 800 e vai falar aqui se, né, que está entre 800 e 1025, né, que é de alta umidade. Então, vamos lá. Se ele tiver na condição de menor que 30 centímetros, ele vai testar o valor analógico. Se ele tiver entre 0 e 400, né, ó, E maior que 0 e menor, E valor menor que 400, ele vai para tocar essa primeira música. Se não, se for entre 400 e 800, ele vai tocar a segunda música, o número 2. E se for acima de 800, né, e 1085, podia ser só essa condição, não poderia excluir isso, né? Ele tocaria a música 3, tá? E aí espera 5 segundos e vai para a próxima leitura. Então vamos fazer isso aqui, vamos copiar esse bloco e colar aqui. Salvar, vou compilar. Feita a compilação, vamos agora conectar, né, os sensores, colocar o sensor de umidade. Está vendo que ele tem, ó, 2 pininhos ligados nessa plaquinha. Essa plaquinha tem 3, né, ligados, um no Arduino, na A0, ó, saindo aqui a última aqui no A0, e 2 no GND e no VCC. Então vamos lá, vamos conectar e testar. Então vamos agora compilar ele e testar, tá bom? Já foi conectado o sensor, tá aqui o sensor, conectadozinho direitinho, tá? Vamos agora. Carregar. Então tá, vamos lá. Não tem nada, eu vou aproximar a mãozinha aqui, ó. Sua planta está com nível de umidade baixo. Vamos testar então agora com a plantinha. Coloquei água, né? Vamos agora colocar aqui, ó. Apertar aqui, colocar aqui, ó. Vamos ver como é que vai responder aqui. Sua planta está com nível de umidade alto. Pronto, agora sim. Ok? Então, pessoal, a gente sempre, no final de cada aula, a gente volta aqui para essa lógica, para a gente recordar, né? Para a gente não precisar ir decorar, não entender, né? Lembrar como é que nós fizemos o nosso trabalho aí. Nós trabalhamos com esses 5 itens mesmo, de sempre, né? Uma fonte de energia, o cabo USB, né? Pode se ligar a bateria, que faz com que o alimentador ele alimente os dispositivos, que são atuadores e sensores, né? E através das portas de I/O, de input e output, entrada e saída, que o controlador faz o controle da programação. Os programas são gravados aqui no processador, né, na memória, que o processador tem a unidade de aritmética e lógica e unidade de controle. Então aqui é guardado o programa e o programa fica controlando as portas. Então como é que é o nosso projeto ali? Nosso projeto nós temos o atuador MP3, né? E temos aqui 2 sensores, um sensor de distância, né, e o sensor de umidade, certo? Que ficam enviando sinais para as portas, né? Ok? E também lembrando que o atuador, que é o MP3, ele também está ligado às portas também. Tá bom? Então esse é o nosso projetinho para controlar a plantinha, né? Controlar uma umidade de solo.